que será que no Brasil há tantas pessoas que gostam tanto da tutela militar na política? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. Nas últimas semanas nós vimos algumas notícias, no mínimo, preocupantes. No último 1º de maio, em algumas manifestações que aconteceram no Brasil afora, pessoas pediam, mais uma vez, intervenção militar com o objetivo de fechar instituições da República. Na sequência, o ministro da Defesa encontrou-se com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, com o objetivo de discutir a realização das eleições no Brasil. Não é novidade para quem acompanha o noticiário político que a presença das Forças Armadas vem sendo cada vez maior na política brasileira, tanto institucionalmente quanto através da manifestação de opiniões no espaço público. O que pouca gente sabe é que isso é fruto de um processo histórico que fez dessa tutela militar no Brasil praticamente uma instituição nacional, algo enraizado no costume, ainda que seja uma prática absolutamente reprovável do ponto de vista das liberdades democráticas. O intelectual norte-americano Samuel Huntington, já falecido, escreveu um livro chamado O Soldado e o Estado, no qual ele afirma que, para a saúde das instituições democráticas, do Estado representativo e das liberdades individuais, as Forças Armadas têm que se manter como uma instituição ou um conjunto de instituições de Estado, afastadas de governos, de partidos e do espectro das decisões políticas. Afinal de contas, os governos são temporários, mas o Estado e as suas instituições, inclusive as Forças Armadas, devem ser permanentes e representar o conjunto da sociedade, independentemente das facções políticas em disputa. Mas por que então no Brasil isso é tão difícil de acontecer? Por que no nosso país, Exército, Marinha e Aeronáutica tiveram e ainda têm uma presença tão marcante em governos, em movimentos político-ideológico-partidários? Para a gente entender essa presença das Forças Armadas, especialmente do Exército na política nacional, a gente precisa voltar um pouco no tempo, mais especificamente à Guerra do Paraguai. Veja bem, alguns historiadores gostam de atribuir as origens do Exército brasileiro à insurreição pernambucana no século XVII, mais especificamente à Batalha dos Montes Guararapes. Acontece que a verdadeira origem, o berço do Exército brasileiro, é a Guerra do Paraguai, que aconteceu durante o Segundo Reinado, entre os anos de 1865 e 1870. Ali, devido à necessidade de se formar um exército nacional capaz de enfrentar as forças paraguaias, o governo imperial, o governo de Dom Pedro II, criou o Programa dos Voluntários da Pátria. E foi esse Programa de Voluntários da Pátria que, de fato, estruturou o exército brasileiro, mais ou menos nos moldes que ele tem até os dias de hoje. Acontece que esse exército que se forma na Guerra do Paraguai passa a ter acesso, passa a ter contato com ideias políticas, notadamente ideias republicanas e abolicionistas. E mais ainda, mais ou menos por essa mesma época, chega até a Academia Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, responsável pela formação da elite intelectual do Exército Brasileiro, o conjunto de ideias conhecidas como positivismo, um movimento filosófico que, no Brasil, vai se tornar a grande força ideológica das Forças Armadas, especialmente do Exército, que passa a ter uma presença cada vez maior na política. Aliás, essa ideia do Exército como grande tutelador das instituições nacionais, como a grande força motora dos nossos processos políticos, começa aí, no final do Segundo Reinado, já na crise do Império. Não por acaso, o golpe republicano de 15 de novembro de 1889, que derrubou uma monarquia de mais de 60 anos, marcada pela estabilidade, pela manutenção das liberdades individuais e de uma única Constituição respeitada e preservada ao longo de todo o período, foi dado por um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Golpe que, aliás, também foi articulado por militares. A grande força intelectual por trás do golpe republicano foi o coronel Benjamin Constant. E aí é como eu costumo dizer,
O golpe de 15 de novembro de 1889, que derrubou a monarquia e implantou a república, é a mãe de todos os outros golpes, de todos os grandes movimentos contra as instituições que aconteceram no Brasil a partir de então. É possível traçar até mesmo uma linha do tempo das rupturas institucionais pelas quais o nosso país passou a partir de então e, curiosamente, todas elas contaram com a participação direta ou indireta das Forças Armadas. Começa pela primeira fase do nosso regime republicano, época conhecida como República da Espada, devido aos dois primeiros presidentes serem marechais do Exército, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Foi uma época bastante complicada para a nossa política, com revoltas, crise política, crises econômicas como a do encilhamento, que praticamente quebrou o país logo no primeiro governo republicano, o governo do Marechal Deodoro, e que terminaram com a eleição de Prudente de Moraes em 1894. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil eleito na história do Brasil. Os dois primeiros, durante a República da Espada, assumiram devido ao golpe que foi dado em 1889. Agora, o fato de o Brasil, a partir de 1894, ter um governo civil não significou que as Forças Armadas tenham deixado de tutelar os nossos processos políticos, muito pelo contrário. A República Velha, que durou até 1930, terminou em função de um movimento militar, a chamada Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas e com apoio especialmente das alas jovens do Exército, os chamados tenentes. Inclusive, haviam tentado tomar o poder através de uma sucessão de movimentos golpistas impetrados ao longo das décadas de 20, entre 1922 e 1924. A República, implantada em 1930, com a ajuda das Forças Armadas, especialmente do Exército, durou até 1937, quando um novo golpe, tramado por Getúlio Vargas e novamente apoiado pelo Exército, implantou o Estado Novo, a experiência totalitária brasileira, fortemente inspirada nos regimes fascista italiano e nazista alemão. Esse mesmo Estado Novo duraria até 1945, quando novamente um movimento militar derrubou o presidente Getúlio Vargas e abriu caminho para a redemocratização do país em 1946. Nesse ano, um novo presidente foi eleito e, adivinhem, um militar do Exército, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro da guerra do ex-ditador Getúlio Vargas. Agora, não se animem. O fato de o regime implantado em 46 ter sido um regime democrático não o fez imune a tentativas de golpe. Em 1955, foi eleito Juscelino Kubitschek e um movimento no Exército tentou impedir a sua posse através de um golpe, que só não deu certo porque o Marechal do Exército, Henrique Lott, teve que dar um contragolpe para garantir a manutenção da democracia, ou seja, a tutela militar novamente entrou em ação, felizmente, dessa vez, para garantir o respeito às instituições. Juscelino Kubitschek, curiosamente um dos únicos presidentes da República Brasileira eleitos num ambiente de democracia que conseguiu cumprir o seu mandato até o final, passou o bastão para Jânio Quadros, que renunciou, abrindo caminho para o seu vice, João Goulart. A posse de João Goulart em 1961 quase foi impedida porque os ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica não queriam que ele retornasse ao Brasil. Ele se encontrava em visita diplomática à China por ocasião da renúncia de Jânio Quadros. Para que ele pudesse tomar posse como presidente do Brasil, conforme garantia a Constituição, foi necessário arquitetar uma solução de compromisso com as Forças Armadas. O presidente foi empossado, porém, não tinha poderes de chefe de governo. O Brasil viveu uma curta experiência parlamentarista durante a vigência da nossa República. O parlamentarismo republicano no Brasil durou pouco. João Goulart conseguiu realizar um referendo que acabou aprovando a volta do presidencialismo, só para ser deposto por um golpe alguns meses depois, o malfadado golpe militar de 1964, que abriu caminho para uma ditadura de mais de 20 anos e que só foi definitivamente sepultada com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Agora, mais de 30 anos após a redemocratização do país, novamente volta o tema da participação das Forças Armadas na política.
E o que a experiência histórica tem a nos dizer sobre isso? Conforme eu disse e procurei demonstrar através dessa longa lista de exemplos, o Brasil tem, especialmente a partir da implantação da República, uma longa tradição de intervenções militares na política. E, invariavelmente, todas ou quase todas elas terminaram com a ruptura das instituições e com o fim das liberdades individuais e dos direitos democráticos e representativos. Ou seja, no nosso país, todas as vezes em que as Forças Armadas se envolvem em política, não termina bem. Essa é a razão pela qual Samuel Huntington, o intelectual estadunidense que eu citei no começo desse vídeo, afirma a necessidade de as Forças Armadas se manterem como instituições de Estado, distantes das paixões políticas do movimento das ruas e da política partidária. Aliás, uma das virtudes da política interna dos Estados Unidos, terra natal de Huntington, é justamente o fato de que lá as Forças Armadas mantêm uma distância saudável do processo político, independentemente de qual seja o governo. Ao longo desses últimos 30 e poucos anos, desde que o Brasil voltou a ser uma democracia, as nossas Forças Armadas conseguiram construir uma reputação sólida, a ponto de serem consideradas uma das instituições mais respeitáveis pela sociedade brasileira, segundo pesquisas de opinião. E um fator apontado pelos estudiosos para isso é justamente o fato de que, ao longo desse período, elas se mantiveram distantes dos processos políticos, respeitaram os processos eleitorais e se submeteram à autoridade de governos democraticamente eleitos, independentemente da sua orientação ideológica. Nesse momento de crise institucional e acirramento dos ânimos políticos, é de fundamental importância que elas se mantenham como uma instituição de Estado, zelem pelo respeito e manutenção das nossas instituições republicanas e, pelo bem do Brasil, não caiam na tentação de mergulhar em aventuras golpistas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.